Graça e paz, meus amados irmãos. É muito bom e muito importante estarmos aqui para compartilhar com você da palavra do Senhor Deus. Infelizmente, continuamos em meio à pandemia, não dá para ter essa reunião presencial, mas logo, se Deus permitir, estaremos aqui, para juntos louvarmos ao Senhor e continuarmos firmes em nossa fé. Pois bem, nós queremos orar ao Senhor Deus, dar início ao nosso culto, um culto de adoração. Então, quero orar com você, feche seus olhos, falemos com o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por estarmos em Tua presença, principalmente por termos a liberdade de Te adorar, independentemente da nossa presença no templo, mas, ó Pai, onde estamos, o Senhor está em nós e nós podemos Te adorar. Obrigado, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, tudo que possa atrapalhar a nossa adoração, tira de nós, ó Deus, e nos dê essa alegria de Te servir sempre. Fala conosco e abençoa o Teu povo que se reúne em torno da Tua palavra neste momento. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero convidar você ainda a fazermos uma leitura do Salmo de número 105, os versos 1 a 10, que diz assim, uma leitura de adoração ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-lhe o seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança e da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Amém, meus amados? Então nós estamos aqui, junto com o salmista, rendendo graças ao Senhor, invocando o seu nome, fazendo conhecidos os seus feitos por meio da palavra, por meio do nosso testemunho. Deus abençoe e sustente essa nossa caminhada. Pois bem, nós iremos agora louvar e adorar ao Senhor com o hino de número 21 do nosso cenário Novo Cântico. Louvemos ao Senhor. Feliz em tudo me faz.
se jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Depois desse louvor maravilhoso, eu quero compartilhar com você hoje o texto de Tiago, capítulo 1, versos 5 a 8, e vamos falar sobre um tema muito importante, muito interessante para os tempos de hoje. É um tema que pouco se trata, quase ninguém pensa, que é a sabedoria, tá? Buscar a sabedoria. Esta é a orientação de Tiago e vai ser o nosso tema, buscando sabedoria. E vamos buscar a sabedoria, orientados por Tiago aqui, em dois aspectos. Mas vamos à leitura do texto. Como obter a sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Muito bem, meus amados irmãos, essa é a orientação de Tiago para nós. E eu, pensando na sabedoria, li um fato que aconteceu com uma jovem cristã há muito tempo, lá na Escócia. Olha como essa jovem foi sábia. Ela estava indo para um local de culto e havia uma perseguição ali na Escócia nessa época. E quando ela estava a caminho do culto, alguns soldados pararam aquela jovem e começaram a fazer algumas perguntas para ela. E perguntaram: para onde você vai? E ela sabiamente respondeu: estou indo para a casa do meu pai. Alguém morreu e vai ser lido um testamento. Deu para entender? Está indo para a casa de Deus, Jesus morreu, ressuscitou, e ali seria lido o testamento, ou seja, o Evangelho. E aí ela prosseguiu o seu caminho. Pois bem, meu amado irmão, Tiago, ele escreve, sabemos que faz parte das cartas gerais, escreve para uma igreja que está sendo perseguida, um povo que está meio disperso, mais ou menos anos 62 depois de Cristo. E Tiago, ele é um autor que trabalha muito a importância da prática na vida cristã, praticar a Escritura. Essa é a preocupação dele. E aqui ele vai falar sobre a sabedoria. Agora, por que Tiago levanta essa questão da sabedoria? Qual é a razão? Se você olhar no contexto, a razão que Tiago acaba de tratar é a provação. Ele fala: olha, para a gente não ser deficiente na provação, precisamos de sabedoria. E logo na sequência, por toda a sua carta, você vai perceber que Tiago trata de vários temas, da humildade, da origem do bem, da origem do mal, das contendas, da língua, da fé, das obras. Em tudo isso, ele quer dizer que nós precisamos ter sabedoria para lidar com estas situações. Pois bem, então ele vai tratar duas coisas aqui. Primeiro, que nós buscamos a sabedoria através da oração. Verso 5: pedir
a Deus, pedir com fé, pedir ao Senhor que nos dê essa capacitação em meio às circunstâncias. Pois bem, irmãos, entenda que é muito importante a gente definir o que é sabedoria e o que é inteligência, né? Porque nem sempre uma pessoa inteligente é uma pessoa sábia, tá? Uma pessoa inteligente, e isso pela graça comum de Deus, é um ser humano que tem a inteligência ou a capacidade de criar coisas, de inventar coisas, de produzir coisas. Exemplo, o cientista é uma pessoa inteligente, não é? Ele estuda e ele está aí tentando produzir uma vacina contra o coronavírus. Então são pessoas hiperinteligentes. E em várias áreas que você vê hoje da tecnologia, né, como temos pessoas inteligentes, mas nem sempre cientistas são sábios, nem sempre pessoas criam, né, essa tecnologia, criam um computador, são pessoas sábias, são inteligentes, mas às vezes não são sábias, porque a sabedoria ela fornece para nós a capacidade do discernimento. A capacidade do discernimento. E isso, meu amado irmão, está muito ligado ao nosso relacionamento com Deus. Com Deus. E é interessante que sabedoria e pedir sabedoria é algo muito estranho, não é? Por exemplo, hoje, quando foi que você viu alguém pedindo sabedoria? As pessoas pedem prosperidade, pedem cura, pedem emprego, pedem um casamento e assim vai. Mas pedir sabedoria, é raro você encontrar alguém que fala assim: Deus, me dá sabedoria para reagir nessa circunstância, sabedoria para tratar, né, um relacionamento. É muito difícil. Poucas pessoas fazem como fez Salomão: dá-me sabedoria, dá-me um coração compreensivo para saber lidar com o povo de Israel. Sabedoria é o tema mais tratado em Provérbios, pelo menos lá no começo você vai perceber isso, né? Ali Salomão diz que a sabedoria tem a ver com o temor ao Senhor, em saber que Deus ele se revela, que Deus nos deu princípios morais, princípios corretos, princípios justos, e à medida que nós obedecemos a esses princípios, nós estamos dizendo a Deus que nós somos sábios. A sabedoria está muito ligada também ali à habilidade de governar, de controlar. E meu amado irmão, muito importante aqui, sabedoria é a capacidade que você tem de controlar a você mesmo, a controlar os seus impulsos. Quanta gente está perdendo essa capacidade de controlar impulsos. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui à frente. E também essa sabedoria, ela está relacionada em Provérbios ao conhecimento. E ao conhecimento, olha bem, primeiro, intelectual, isto é, você tem a capacidade de conhecer uma circunstância, alguma coisa que acontece ao seu redor ou acontece na sua vida. Então você começa a conhecer, a analisar aquilo que está acontecendo. Segundo, está relacionado ao estado emocional, é você reagir àquela circunstância. Então você conhece o problema e sabe reagir em relação ao problema. E terceiro, logicamente ligado a espiritual, que é a nossa dependência de Deus para sabermos reagir, principalmente em razão das nossas adversidades, daquilo que acontece conosco e muitas vezes inexplicável. Então, sabedoria é essa capacidade que nós temos de ter conhecimento, de ter uma boa reação
e de depender de Deus à medida que nós conhecemos a Ele e a sua palavra. E Tiago diz que quando nós pedimos a sabedoria, Deus nos dá liberalmente, ou seja, Ele nos capacita, nos dá sem reservas essa sabedoria para sabermos viver nesse mundo. E diz também que Ele não impropera. A palavra impropera que eu queria destacar porque ela tem muito sentido para nós, porque a impropera aqui é dizer assim, que Deus dá sabedoria sem nos repreender por erros passados. Exemplo, Davi não foi sábio quando ele adulterou. Era um homem inteligente, um homem de guerra, um homem de estratégias, mas naquele momento não foi sábio. Mas quando Deus restaurou Davi, Deus não jogou na cara dele o erro dele, mas deu a ele a condição de agora continuar agindo agora com mais sabedoria. Por exemplo, a mulher pega lá em adultério, também não é uma mulher que não foi sábia na sua vida, mas que naquele momento Jesus a perdoa e restaura para que ela possa agora caminhar com sabedoria, não cometendo os mesmos erros do passado. Se você olhar outro exemplo importante, o filho pródigo, quando ele volta para casa, você percebe que o pai reage com sabedoria, porque o pai abraça o filho, sabe o que ele passou e cuida dele. O irmão não age com sabedoria, porque o irmão quer jogar na cara do seu irmão pródigo tudo o que ele fez de errado. E assim, meus amados irmãos, também nós, muitas vezes em nossos relacionamentos, no casamento, a gente tende a sempre jogar na cara do outro erros do passado, ao invés de tratarmos e agirmos com sabedoria. A sabedoria nos leva ao perdão e à restauração. Por isso que Deus ele diz que quando Ele dá a sabedoria, Ele não impropera, Ele não joga os erros em nossa cara. Ele sabe que nós erramos. Então tem muita gente que é assim. Cuidado para você não ser uma pessoa ignorante, seja uma pessoa sábia, Saiba lidar com os relacionamentos, saiba trabalhar perdão e restauração. É o que o Tiago está ensinando. E depois ele vai dizer que nós pedimos também com fé. Então nós buscamos a sabedoria pela oração, mas nós buscamos com fé. Agora, por que isso é importante e Tiago vai tratar em relação à sabedoria, meu amado irmão? Porque a fé, ela se aplica a qualquer área de nossa vida. Tudo que nós fazemos hoje, fazemos pela fé, porque vivemos pela fé. Então, quando o Tiago diz para nós buscarmos a sabedoria e pedimos com fé, para que isso não deixe nenhuma dúvida em nosso coração. E a dúvida, ela é um perigo muito iminente, muito próximo de nós. Lembra dos apóstolos quando estavam no barco, temerosos com a tempestade, medo de morrer, e começam então a dialogar entre eles sobre o que fazer, e Jesus repreende aqueles homens e disse: homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? A dúvida aqui, meu amado irmão, ela envolve uma discussão entre a pessoa e Deus, e essa discussão pode levar a pessoa a vacilar em dois perigos. Primeiro, sendo indiferente ao agir de Deus. Se Deus vai responder, se não vai responder, a pessoa começa a desistir do agir de Deus, porque ela impõe para Deus um tempo, e como Deus não responde no tempo da gente, a pessoa começa a entrar em dúvida, e ao entrar em dúvida e ser indiferente, ela pode correr o risco que correram os judeus lá no deserto, de voltar ao Egito, ou seja, de abandonar a fé, de deixar a vida cristã, de deixar a Deus. Então, meu amado irmão, para evitar
essa dúvida, Tiago diz que nós temos que buscar sabedoria e buscar com fé, buscar nesse relacionamento com Deus, nessa comunhão com Deus, né? Nesse crescimento, às vezes, que vai bem devagar, mas vai acontecendo e nos tornando pessoas cada vez mais sábias. O grande perigo que Tiago levanta aqui, em relação à dúvida, diz que essa pessoa é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Isso aqui é fundamental para nós, meus queridos, sabe por quê? Tiago está dizendo que uma pessoa que duvida, uma pessoa que não é sábia, uma pessoa que aparenta não ter direcionamento na vida, uma pessoa que não crê e não confia nos alvos estabelecidos por Deus, por sua promessa. Então essa pessoa, ela é como essa onda do mar. E aqui é o grande problema, porque a palavra aqui no original, ela traz a ideia de algo que vem de repente sobre nós, que nos surpreende. E aí você vai lembrar que a pandemia, ela trouxe exatamente isto. A pandemia nos pareceu uma onda do mar, não foi? Olha aqui para a nossa igreja, de repente no mês de março, dentro de um projeto de aniversário da igreja, no meio do mês, tivemos que parar, porque a pandemia chegou como uma onda, de repente, ninguém esperava, e tudo foi parado. Agora imagina se você não tem sabedoria para entender essa verdade, para entender o que está acontecendo, para analisar as evidências propostas por Deus como sinais da sua segunda vinda. Então você começa a entrar em dúvida, principalmente quando demora a passar. Você ora e não passa. Você ora, mas pessoas estão morrendo. O que fazer, meu amado irmão? Eclesiastes 9:12, pode ver? Eclesiastes diz que muitas pessoas se enganam quando de repente cai a calamidade sobre eles. E é verdade. Muita gente que não tem a sabedoria que vem de Deus para entender o momento, discernir o momento, reagir nesse momento, pode de fato ser como essa onda do mar, que de repente vem e tira a sua vida, tira a sua fé, abala a sua confiança em Deus. Por isso que Tiago diz que pessoas assim são inconstantes e são pessoas divididas, sendo logicamente uma presa fácil para o diabo e para o mundo. Portanto, meus amados, nós precisamos aprender a lidar com a sabedoria, a buscar a sabedoria, a ter essa compreensão, esse discernimento com aquilo que acontece ao nosso redor. Portanto, sabedoria, ela nos ajuda a lidar com o mundo sem mundanizar. Ela nos ajuda a lidar com as provações sem desanimar. Ela nos ajuda a lidar com a própria morte sem desespero. Ou seja, uma pessoa sábia é uma pessoa que conhece a Deus, confia em Deus, confia nas suas promessas e, meu amado irmão, nestas horas de perda, sabe muito bem que muito melhor é estar com Cristo. A dor existe, lógico, mas a pessoa sábia, ela entende que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Aí a questão é a gente pensar no exemplo de Jó, Quando Jó foi provado e ele reagiu a princípio muito bem, seria também para nós, porque uma coisa é crer em Deus, outra coisa é reagir com fé àquilo que Deus permite acontecer. E foi o que Jó fez. Então Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, a gente precisa de muita sabedoria, Então lembre que sabedoria é você ter esse conhecimento de Deus, da sua palavra, é você analisar as circunstâncias, saber reagir dentro delas,
depender de Deus. Então isso é ser uma pessoa sábia. E você tem orado por esse motivo? Sinceramente, você tem orado ao Senhor, Deus, me dá um coração sábio, me dê um coração compreensivo com as circunstâncias, com as pessoas, me dê um coração sábio. E aí, meu amado, eu te pergunto, hoje você se considera uma pessoa sábia ou se considera uma pessoa inteligente ou nenhuma das duas? Em que patamar você se encontra hoje? Segundo, você a partir de hoje poderia orar ao Senhor assim? A semana está começando e quem sabe é uma ótima oportunidade para você pedir a Deus que te dê sabedoria. Oh, meus amados irmãos, essa pandemia está trazendo muita dificuldade, muita tristeza, muito desequilíbrio emocional, muito divórcio, muito conflito, porque as pessoas não tratam a circunstância com sabedoria. São pessoas impulsivas. Quem sabe nessa semana você vai ter uma semana bem melhor, ou seja, a sabedoria vai mudar você. A sabedoria vai te ajudar a ser uma pessoa melhor em todos os aspectos. Melhor com você mesmo, melhor com os outros, melhor na reação com as circunstâncias. Vou te dar uma dica aqui. Quem sabe esta semana você pode, pela sabedoria, tentar ser menos impulsivo. Principalmente impulsivo nas respostas. Tem gente que não suporta uma agressão verbal, ele não para pensar, ele já reage de uma forma também violenta, pagando na mesma moeda, dando, ao invés da outra face, ele dá um tapa no outro. Isto, meu amado, é falta de sabedoria. Então tente ser menos impulsivo nas suas respostas. Analise, calma, pense, converse e procure o melhor caminho, querido. Uma pessoa sábia é uma pessoa que decide corretamente, é uma pessoa que experimenta abundante graça, é uma pessoa prudente, é uma pessoa que pensa nas consequências antes de tomar uma atitude. Isso é ser sábio, querido. Então seja sábio. Ore por sabedoria. Trate os relacionamentos com sabedoria. A sua vida será melhor. O seu casamento será melhor. Sua família será melhor. Tudo ao seu redor será melhor, meu amado irmão. Seja uma pessoa sábia. E eu vou terminar com Eclesiastes 8:1. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Deus te abençoe. Abençoe a sua família, a sua semana, e que nesta semana, se você ainda não é, então você vai orar e vai ser uma pessoa sábia. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra que nos confronta, mas ao mesmo tempo nos orienta a agirmos, ó Pai, com sabedoria neste mundo, Senhor Deus, principalmente analisando as circunstâncias ao nosso redor, analisando relacionamentos, ó Pai, nos quais estamos envolvidos, seja casamento, seja família, seja na igreja, seja, Deus, colegas de trabalho, vizinhos, não importa. Mas, ó Pai, com tudo que nós nos relacionamos, que o Senhor nos dê essa capacidade intelectual, emocional, de lidar com as coisas, ó Pai, sem ofender, sem prejudicar, mas tratando, ó Deus, tudo na base do perdão e da restauração. Abençoa a tua igreja, fortalece o seu povo, ó Deus. Mais uma semana onde nós clamamos pela misericórdia, pelo fim da pandemia, mas confiamos no teu propósito e no tempo do Senhor.
Te louvamos, ó Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós e conosco permaneçam hoje, para todos sempre. Amém.